Olá, meus amados em Cristo Jesus. É um prazer estar com vocês novamente através desse vídeo. Eu peço a todos vocês, por favor, a graça de Cristo, meus amados, que vocês deixem seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, né? Para que o YouTube possa passar para vocês os próximos vídeos que eu estarei postando, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e vamos em frente. Vamos aqui tratar de um assunto importante. Mais uma vez, eu vim trazer para vocês algo sobre o que os nossos amados evangélicos tantos tratam e que fazem até vídeo debatendo, né? Vamos falar do anticristo, sobre o anticristo. Meu amado, o que é o anticristo? Vamos entender aqui. Muitos evangélicos dizem que Jesus só vai voltar quando vier o anticristo. Para que Jesus volte, primeiro tem que vir o anticristo, certo? E que também se manifeste o homem da iniquidade, que segundo eles, isso tudo tem que acontecer no mundo de hoje ou do futuro, certo? Agora, qual é o problema disso tudo? Qual é o problema desses nossos amados crentes evangélicos falarem isso e na sua ignorância se dizem até cheios da razão? É porque vocês, meus amados, não respeitam data, época, tempo, e nem o dia, nem a hora, e nem para quem. Tudo que está escrito na tua Bíblia e na Bíblia de todos foi escrito. Você tem que entender que para que você aprenda a ler a Bíblia, para que você venha a entender o que está escrito nesse livro chamado Bíblia, você tem que respeitar a data, o tempo. Os livros que estão na Bíblia, eles foram escritos em que ano? Na sua mente, meu amado. Em que ano que foi escrito o Velho Testamento? Em que ano que foi escrito os livros de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João? As epístolas de Paulo, de Tiago, de Pedro, de João, o Apocalipse. Em que ano você acha que foi escrito estes livros que os apóstolos, eles passam a revelar para o povo o que iria acontecer em pouco tempo? Porque se você analisar os trechos, né, as mensagens dos apóstolos e de Jesus, ele fala que venho sem demora. Se venho sem demora, então não vai demorar. Em breve eu estarei convosco. Eu vos escrevo essas coisas porque em breve eu estarei aí. Tudo isto vai acontecer em breve. Você pode analisar as mensagens dos apóstolos e de Jesus, que eles falam que o dia do juízo, que a destruição do povo de Jerusalém, a grande tribulação, seria breve, que iria acontecer em pouco tempo. Analise, veja, entenda. Então você vai tirar o que daqui? Você vai procurar entender que se é em breve, se é em pouco tempo, se Jesus está às portas, não é para hoje, não é para amanhã. Era para aquela época. Era para aquele povo, era para aquela geração. Jesus estava falando com quem? Comigo, com você? Não. Ele estava falando para os judeus, ele estava falando com os discípulos. Quando você vê em Mateus 24 e em Lucas 21, Jesus declarando a destruição do templo em Jerusalém e a sua devastação, que a cidade santa, Jerusalém, seria cercada de exércitos e seriam todos queimados, destruídos à espada. Ele disse o que? É chegada a sua desolação. Ele falou para quem aquilo ali? Para quem o Senhor Jesus Cristo, que naquela época era Jesus de Nazaré, estava falando. Em que ano ele estava falando aquilo? Você sabe? Você sabe em que ano
em que época, em que século os apóstolos estavam pregando essas palavras aqui que estão lá. Você não tem que ler essa Bíblia como se fosse escrita ontem. Como se quem escreveu tudo isso aqui fosse uma pessoa que escreveu ontem. Como uma notícia do jornal de William Bonner, não. Você não pode ler a Bíblia futurizando, querendo que aconteça hoje, no século 21, em 2020, o que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Porque isso se torna uma ignorância, uma falta de bom senso e uma falta de respeito para com as escrituras da Bíblia. Tá bom? Isso é irrelevante, isso não tem sentido. Você não pode querer que o Brasil hoje, ele vai ser, ou amanhã, ele vai ser tetracampeão, que o Brasil hoje, a seleção brasileira vai ser tricampeão. Se ele já foi tricampeão em 1970, e se ele já foi tetracampeão em 2002, não tem como você dizer que ele vai ser tetra, que ele vai ser hoje tetra, que ele vai ser amanhã tetra. Por quê? Porque já passou. É coisa lá do passado. E você sabe que o ditado também fala que águas passadas não movem moinho. Aprenda a ler a Bíblia, meu amado irmão querido. Você que refuta, você que debate os irmãos da graça de Cristo, que falam essas verdades, e você fica rebatendo, você fica refutando, você fica criticando, tentando se justificar, mostrando até a Bíblia, né? Mostrando, tá aqui, leia a sua Bíblia, tá aqui, abra aí. Mas você não está entendendo. Você não passa de um cego, cego, cego e cego. Você não passa de uma pessoa sem entendimento, mesmo com suas teologias, mesmo com seus doutorados, com seus ensinos, com sua formação. Você não entende nada. Você tem que entender, você tem que observar e respeitar o tempo. O século que isso aqui foi escrito foi no século I da era cristã. Nós estamos no século 21, já se passaram mais de 20 séculos. E um século dura 100 anos. Quer dizer, já se passaram mais de 2000 anos. E você acreditando, e você continua futurizando, senhor doutorzinho da lei, senhor pastor, senhor bispo, senhor missionário dos evangélicos. Até quando sereis o enganador? Até quando tereis coragem de falar essas coisas, enganando o seu povo? Aprenda. Foi no século I da era cristã, Jesus Cristo, no ano 30, 31 e 32 e 33, pregava para o povo de Israel. Ele nunca veio para nós. Quem foi que falou para você que Jesus veio para o povo do mundo? Não. Ele veio para o povo de Israel. Ele mesmo diz em suas mensagens: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas de Israel. Os profetas do Velho Testamento já profetizavam a vinda do Messias. Desde o princípio, João Batista, quando estava no Rio Jordão batizando, né? Que o batismo é uma prática judaica. Se é que você entende, meu amado. O batismo era da lei de Moisés. A lei de Moisés foi abolida na cruz de Cristo. E com a queda do templo, acabou-se definitivamente, porque era o maior símbolo da lei de Moisés, era o templo dos judeus em Jerusalém. Não é o templo em São Paulo, feito por esse cão guloso, não. Que Deus não mandou eu fazer templo nenhum. Ele fala em Atos 17, 24 em diante, que o Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, vocês têm que aprender isso. Agora, o que é para nós hoje na Bíblia? O que é que tem aqui nessa Bíblia, de vocês e na minha, que vale para nós hoje? É o Evangelho da graça de Cristo nas cartas do apóstolo Paulo. Porque em 2 de Coríntios ele fala claramente que ele foi lá no terceiro céu.
Arrebatado, não sabe como foi, só sabe que foi. Ele foi arrebatado. E ele recebeu as mensagens do próprio Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, para os gentios, que somos nós. Todo povo que não é de Israel, que não é judeu, são gentil. Eu creio que você saiba disso. Então você não pode querer que os costumes dos judeus, que a cultura de uma nação judaica, se aplique numa nação brasileira, nas nações do mundo, que é o que tem acontecido com as religiões. A Igreja Católica adotou o judaísmo, as leis de Moisés, e os evangélicos também adotaram o judaísmo e as leis de Moisés, coisa que já foi abolida na cruz. São obras mortas, são coisas que vocês praticam em vão. E mais uma vez eu repito, com esses cães, com esses doutores enganadores que ficam aí fazendo vídeos, né? Eles fazem os seus vídeos defendendo a sua religião, com medo de perder os seus crentes que estão lá dentro, né? Os seus seguidores, os seus membros. Tem medo de perder os seus membros e ficam aí fazendo vídeo e ficam aí debatendo, mostrando dentro da Bíblia uma coisa que eles não entendem. Não entendem. É isso que eu tenho para dizer. É João do fogo, é João do barro, é Paulo do fogo, é Paulo que pula não sei da onde, é Roberto que cria não sei o quê, que viu um anjo com espada de fogo, que vem não sei quem, são 4 cavaleiros. Não tem como, não. Tá errado. Meus amados em Cristo, vocês podem fazer vídeos debatendo, se justificando, que nem vocês fazem vários vídeos aí, tentando se explicar e se justificar e usando a Bíblia. Usem a Bíblia, essa Bíblia católica de vocês, porque essa Bíblia que nós temos aqui, toda ela é católica. Quem reescreveu essas Bíblias foram os católicos. Você tem que entender isso. A Bíblia original, a Bíblia foi escrita pelos judeus. A Bíblia judaica, ela tem outros livros. Ela tem outros livros que essa aqui não tem. Toda essa Bíblia que você tem hoje foi reescrita pelos padres católicos. Nenhum evangélico reescreveu Bíblia. Os católicos reescreveram. Não, mas Martinho Lutero, ele atualizou. Ele reescreveu, ele era um monge católico. E ele traduziu do latim para o alemão. E outros franceses traduziram para línguas inglesas e assim foram traduzindo. E o outro também que vocês tanto adotam como irmão querido de vocês, chamado João Ferreira de Almeida, também era outro padre português, que traduziu para o português e colocou aqui, fazendo um favor à sua religião, ele colocou as palavras, né, da cultura grega, certo? Essa Bíblia que nós temos, ela tem frases, ela tem costumes gregos, certo? Você sabe disso. Então, meu amado, não adianta fazer vídeo tentando se justificar, tentando explicar o que tem escrito aqui. Porque se você não respeita o que está escrito aqui, se você não respeita a data, a época, o século, o tempo em que tudo o que foi escrito, você é um ignorante. Você está desrespeitando a Bíblia. Certo? Porque vocês querem que tudo que está escrito aqui seja para os dias de hoje, seja para nós. Mas nem tudo que está escrito aqui é para nós. Os livros históricos, né? Os patriarcas, a história dos patriarcas, a história dos profetas, a história do povo de Israel, os livros dos profetas, Miqueias, Daniel, Malaquias, Ezequiel, Jeremias, Isaías, Moisés, não são para nós. As profecias ali apontavam somente para o povo de Israel, para aquela geração, né? As revelações de Ezequiel, de Daniel, falando sobre o fim do mundo, sobre o dia do juízo final,
nunca foi para nós. Já se passaram mais de 5.000 anos e não aconteceu nada. E nem vai acontecer. Porque Jesus já disse nas suas histórias aos judeus que seriam tempos de angústia e de aflição, que desde o princípio de tudo até hoje nunca existiu e nem nunca jamais existirá a tribulação, a grande aflição que o povo de Jerusalém iria passar. Se nunca mais haverá, então Jesus é mentiroso? Não. Ele está falando a verdade. Nunca mais haverá tribulação como houve em Jerusalém. Agora, os crentes, os evangélicos, são futuristas. Eles leem de forma literal. Eles genealogizam tudo. Fica tudo generalizado aqui. Querendo que o que os profetas fizeram lá no passado, há mais de 5.000 anos, antes de Cristo ainda, aconteça hoje. Isso é um absurdo. Fazem campanhas de Gideão, fazem campanhas de Abraão, fazem campanhas de Josué, de Elias, fazem campanhas de Daniel, fazem jejuns de Daniel. Meu amigo, o jejum de Daniel não foi como fazem hoje, para mudar a tua vida, para mudar isso, não. Ele ficou em jejum. Se você ler a história, você vai ver. Ele havia recebido uma revelação do anjo sobre a destruição de Jerusalém, o que o povo de Jerusalém ia passar, e ele, atrito, aflito, angustiado, não comeu naqueles dias, não deu fome nele, não conseguiu comer durante 21 dias. Não é que ele estava fazendo um jejum proposital, que era um propósito de Daniel, aí recebeu a bênção, nada disso. Ali ele estava tendo as revelações do anjo sobre a destruição de Jerusalém, que o Senhor Jesus fala em Mateus 24, Lucas 21, que todo aquele evento daquela época era para Jerusalém. Ele falava para os judeus. Jesus de Nazaré, ele não veio para nós. Ele não veio para o mundo, ele veio para o povo de Jerusalém. Eu já expliquei isso. Você sabe o tempo que foi escrito esses livros aqui? Você acha que esses livros que tem na Bíblia foi escrito ontem? No ano passado? No ano 2000? Não. Foram escritos há mais de 2.000 anos. Todos esses livros aqui que estão escritos aqui foram escritos antes do ano 70, com a destruição do templo de Jerusalém. Por que foram escritos antes do ano 70? Porque toda a Bíblia, tudo que está escrito aqui, só apontava para um evento no mundo daquela época, daquela geração. Não é essa geração, aquela geração, porque uma geração só dura 75 anos, no máximo 80. Se você não sabe, procure saber. Uma geração são todas as pessoas que nascem no mesmo ano. No mesmo ano, nascem milhões de pessoas. E desse ano que nasce essa milhões de pessoas, você conte até 75 anos, a 80 vão morrer todos. Porque todos terão a mesma idade. Ficarão velhos. Muitos morrem de desgraça, de bala. Muitos morrem de atropelamento. Muitos morrem de várias desgraças e outros morrem de velhice. Então acaba aquela geração. Isso é uma geração. Uma geração não são as gerações. Um século não são os séculos. Entendeu? Então, tudo era para aquele tempo. Tudo era para aquela época. Não é para hoje. Você não pode ler a Bíblia de forma futurista. Então, tudo que está escrito aqui apontava somente para a destruição de Jerusalém. Desde o profeta Moisés, lá em Deuteronômio 28, fala. Ele já explicou para o povo o que iria acontecer com aquele povo. Que seus filhos seriam cativos, suas filhas seriam comidas pelas próprias mães. As mães comeriam seus filhos. Os inimigos iriam arrancar tudo deles. Seria uma grande desgraça. Se você não sabe, você procure. Meu amado, agora você vem fazer vídeos querendo se justificar usando a Bíblia. Está aqui, está escrito aqui. Mas o que você está mostrando para mim? Ou para quem quer que seja, tentando se justificar, tentando justificar coisas, leis, né?
cultura de nações, aplicando para hoje, como se a Bíblia fosse escrita para hoje, você é um louco. Você, infelizmente, é um ignorante sem noção das coisas. Batismo nas águas, dízimos, campanhas, sacrifícios, óleo ungido e Santa Ceia, que não é Santa Ceia, não tem Santa Ceia. Quem criou a Santa Ceia foi a Igreja Católica, os padres e os evangélicos adotaram e querem se justificar. Ai, porque Paulo falou da ceia do Senhor. O que é ceia para você? Ceia é uma janta. Ah, porque o Senhor Jesus criou uma nova Santa Ceia. Mentira sua. Ali, naquela noite ali, com os discípulos, que ele estava falando ali, que levantou o pão e o cálice, que dizendo que era o corpo e o sangue dele, era representando que ele iria morrer e que depois da sua morte, antes dele vir no ano 70, para julgar aquele povo e levar os seus eleitos, vocês teriam que repetir esse ato, era em memória da sua morte, até que ele venha anunciar a morte do Senhor, até que ele venha. Ele já veio. O que é que vocês estão anunciando hoje? Primeiro, que não era para nós. Todo o evento da Bíblia aqui, todas as leis de Moisés, toda a cultura judaica, nunca foi para nós. Nunca foi. Esse é o erro de vocês. E querem se justificar. Não entendem nada. São cheios de doutorado. São cheios de teologia. Estudam isso, estudam aquilo, fazem seminário, fazem não sei o que mais, mas não sabem nada. Não sabem nada porque são cegos pela religião. Adotam a sua religião e passam para as pessoas os seus direitos, passam para as pessoas a sua doutrina, os seus ensinamentos enganosos, tentando serem algo que não são. Mas eu provo, você não consegue provar, mas eu provo dentro da Bíblia para todos vocês que tudo isso aqui nunca foi para nós. Eu provo que o que é para nós hoje são as epístolas que Paulo fala. Em algumas coisas Paulo fala para os gentios e outras coisas ele fala para os judeus. Os eventos que aconteceram, as histórias que aconteceram no mundo inteiro, você não pode trazer para o povo de hoje. É como se a história de Tiradentes, a história da Guerra de Canudos, a história de Pedro Álvares Cabral, que já aconteceu, você pega e diz que vai acontecer ainda. É como se você dissesse que Tiradentes vai ser morto, vai ser enforcado e decapitado em Minas Gerais. Amanhã, ou depois da manhã, ou no ano que vem. Tem sentido isso? Não tem. Como é que você quer explicar a Bíblia se você não respeita a data, o século, o tempo que foi escrito? Se todos esses livros aqui que tem no Novo Testamento foram escritos antes do ano 70, e que os apóstolos aqui já anunciavam, nunca foi para nós, sobre tribulação. Eu já mostrei para você. O livro do Apocalipse, veja lá, Apocalipse capítulo 1, no versículo 9. João está falando com quem? João está falando com quem? João diz que é companheiro na tribulação, na aflição. Se ele é companheiro, o que é ser companheiro? Companheiro é quem está vivendo a tribulação. É quem está participando daquela aflição. Então eu te pergunto, João está vivo até hoje? Se essa tribulação dos crentes vai acontecer, onde é que está João? Que até mesmo no capítulo 11, o anjo manda ele medir o templo em Jerusalém. Tem templo em Jerusalém hoje? João está vivo para medir templo em Jerusalém? Leia lá. Leia Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 1, 9. Para quem é que o anjo manda ele escrever o livro? Para quem é? Para quem é que o anjo manda João escrever o livro do Apocalipse? Para quem é? É para o Brasil? É para a Alemanha? É para a França? Veja lá. É para o povo da Ásia. É para as igrejas que estão na Ásia. É para as igrejas. Não tem igreja do Brasil, nem da Alemanha, nem de nada. Porque primeiro que naquela época, naquele século, não existia Europa, não existia América. Aqui onde nós estamos só havia mato. Mato, terra e água. Não tinha nada. Não tinha nada. Hoje, 2020, meu amado, século 21, você querer que tudo isso aqui que aconteceu no primeiro século da era cristã aconteça hoje,
Você é um imbecil. Me desculpe a palavra, mas essa é a verdade. Você trazer as leis judaicas para o Brasil, querer aplicar no povo do Brasil leis judaicas, que Deus falou que não era para ninguém. Lá em Êxodo ele fala, não era para ninguém. Nenhum outro participará, nenhum estrangeiro participará da festa da Páscoa. Aí vem um bonito fazer vídeo mostrando lá em 1 Coríntios o que Paulo fala, que era a nova ceia do Senhor, que era a santa ceia do Senhor, que Paulo estava celebrando. E que os que estão falando aí que não existe essa ceia são mentirosos, são falsos profetas. Meu amigo, falso profeta é você. Você é que é um mentiroso, imbecil, que não sabe, que não entende a data, que época foi que foi escrito aqueles livros ali. O livro do Apocalipse, João escreveu na ilha de Pátimo. E nessa época, o imperador Nero colocou ele lá, preso lá. Ele ficou lá em quarentena, preso. Ele ficou lá no ano 68. Então, no ano 68 para o ano 70, seriam o quê? 2 anos só. 68, 69 e 70. Por isso que está escrito, em breve essas coisas acontecerão. Por que está escrito em breve? Você sabe o que quer dizer a palavra breve? Para mim, breve é algo que logo vai acontecer. Se fosse para hoje ou para amanhã, teria escrito o quê? As coisas que daqui a muitos anos, a muitos séculos, irão acontecer. Mas não é assim que está escrito. Está escrito em breve. Em breve. Em breve e em breve. E se é em breve, é logo. Só não entende isso quem é muito burro mesmo. Entendeu? E não adianta você querer se justificar usando a Bíblia, porque eu tenho como provar. Eu falando da Bíblia, o que está escrito aqui não é para nós, nunca foi, eu mostro. E você não tem como provar. Porque para você provar na Bíblia que o que está escrito aqui, que a grande tribulação, que o inferno, que o Apocalipse é para hoje, é para a população de hoje, você vai ter que mostrar que data foi que foi escrita. Você vai ter que me mostrar onde é que está João para medir templo. Você vai ter que me provar que João mora na tua casa, que João mora na tua rua, vive na tua igreja. Você vai ter que me mostrar onde é que está o templo em Jerusalém para João medir. Você vai ter que me provar que durante todos esses anos, o Brasil foi descoberto em 1500, já são 500 anos já. Eu nunca vi besta, eu nunca vi anticristo, eu nunca vi nada, e nem vai ter. Como uma fera. Aliás, como uma fera, anticristo como uma fera, anticristo como um líder político, que já morreram muitos crentes falando isso. Que vem um anticristo, que vem a besta, que vem um Armagedon, que vem não sei o quê, e nunca aconteceu. E nem vai acontecer. E eu volto a repetir, todos os crentes vão para o inferno, todo mundo vai para o inferno, porque o inferno é sepultura. Mostra na Bíblia que tem o inferno espiritual. Onde é que está esse inferno espiritual? Aonde? Onde é que existe esse Satanás de chifre que vocês falam? Não existe. Isso é mitologia grega. Isso é mitologia grega. Você não tem como provar, mas eu tenho como provar para você. Por causa da época, por causa das datas que foram escritas estes livros da Bíblia. Paulo fala assim, e nós, ele está se colocando, nós quem? Eles lá. Quando Jesus fala, essa geração, não é essa que nós estamos, é aquela geração que não iria passar antes que tudo isso acontecesse. E aconteceu. No ano 70, o templo caiu. E você sabe da história de Flávio Joséfo, que em Jerusalém, os romanos destruíram o templo, tocaram fogo na cidade, queimou todo mundo. Era um fogaral medonho. Era uma grande fogueira, grande, queimando pessoas morrendo de fome. O templo caiu. Aconteceu ali a grande tribulação. E Jesus disse que nunca mais haverá. E Jesus veio, julgou aquele povo, todo o Apocalipse. Não preciso nem falar todo, você só precisa entender desde o primeiro capítulo, que nunca foi para nós. João escreveu o Apocalipse para o povo de Jerusalém, para as igrejas da Ásia. Você sabe disso. Se não é burro, se for burro, o problema é seu. Mas esta é a verdade. Dizem que é um líder político, um líder religioso, mas não tem na Bíblia, tem? Tem na Bíblia aqui dizendo que o anticristo vai ser um político? Vai ser um líder religioso? Não tem. Se tiver, você me mostre. Não tem. Certo? Você tem que entender, meu amado, que na época dos apóstolos haviam muitas seitas.
Havia um grupo de docetas que saíam falando para as pessoas que Jesus nunca ia voltar. Que saíam falando para as pessoas que Jesus não ia vir com juízo. Que o Messias era falso. Por isso que João fala isso aqui. Que ninguém vos engane. Os apóstolos, na época dos apóstolos, porque tinha muitas seitas, como também tem hoje, várias seitas, sempre existiram seitas, para contrariar a mente do ser humano. Vamos entender aqui, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 18. Vamos entender aqui comigo? Vamos lá. O que diz aqui? O que tem na tua Bíblia aí? Aqui diz assim, os anticristos, quer dizer, se é anticristos, não é um anticristo, são vários anticristos. E o que é que João vai dizer aqui? João aqui, esse livro aqui de João foi escrito quando? Você já descobriu? Você que diz que é para hoje, você já descobriu qual foi o ano que foi escrito esse livro aqui de João? Da primeira epístola de João, o apóstolo, você já viu? Foi antes do ano 70. Foi antes do ano 70. Foi em meados da tribulação. Então, não tem como ser para hoje. Tudo era para Jerusalém. Filhinhos, primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 18. Leia na sua Bíblia aí, vai lá. Lá você não manda eu mostrar. Tá aqui, tô mostrando também, Filhinhos, é já a última hora. Ele diz aqui que é o quê? Que já é a última hora. Se é a última hora, antes do ano 70, esse livro aqui foi escrito. Essa epístola aqui, João escreveu isso aqui antes do ano 70. Desse ano aqui para cá, quantos séculos já se passaram? Se ele fala aqui que já é a última hora. Se fosse para hoje, se fosse futurista isso aqui, para o futuro, para os séculos que viriam, ele diria o que aqui? O que era que teria escrito aqui? Teria escrito o quê? Filhinhos, vai vir daqui a muitos séculos a última hora. Vai acontecer o último dia. Ele está dizendo que já é. Já é a última hora. Por que é? Porque ele estava vivendo a grande tribulação, que logo no ano 70 iria acontecer. Entenda? E como ouvistes que vem o anticristo, olha só, também agora muitos se têm feito anticristos. Muitos, naquela época, já tinha os anticristos. E os crentes, os evangélicos ficam falando que Jesus ainda não voltou, porque é preciso que venha o anticristo. Que vai ser um líder político, o Trump, o Barack Obama, o Temer. É um papa. É um poder religioso, é um poder político. Meu amado, a Bíblia não fala isso aqui. Eu não acho aqui na Bíblia falando que é um poder político nem um poder religioso. Isso é invenção dos crentes. Isso aí é os religiosos que criam para enganar os que não entendem nada. Tá bem? Também agora muitos se têm feito os anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Sairão de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Certo? Se fossem de nós, ficariam com... Quer dizer, João falando aqui, antes do ano 70, que já tinha muitos anticristos, que saía até do meio deles. E hoje, sempre tem anticristo. O que é anticristo? Eu vou mostrar para você o que é anticristo também. Eu vou mostrar. E aqui, em 1 de João, capítulo 4, ele fala assim, olha só, capítulo 4. Ele fala o quê? 1 de João, capítulo 4, ele fala o seguinte, os falsos espíritos. O que ele vai dizer aqui? Sobre os falsos espíritos. Ele fala assim, amados, não creais a todo espírito, né? Porque os crentes já falaram isso nas suas igrejas, né? Já falaram para muitas pessoas, tentando se justificar, como se fosse acontecer ainda o que já aconteceu. Não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne de Deus, e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este
é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ele fala que já está no mundo. Agora, quem eram esses que se levantavam dizendo que Jesus não viria em carne, que Jesus não veio em carne, que Jesus não vai voltar, que Jesus nunca veio? Eram esses grupos que haviam naquela época dos docetas. Era uma seita. Era uma seita que não acreditava em Jesus e andava pervertendo o povo. Por isso que João fala isso aqui. João está falando isso aqui para mim? Para você? Não. Ele está falando aqui antes do ano 70 para o povo de Jerusalém, para os judeus. É como hoje, em 2020, o ano aqui é 2020, né? Aí você está hoje aí, pregando uma mensagem, passando a sua doutrina para o teu povo, para os teus fiéis. Quando for daqui há 20 anos, ou há 2 anos mesmo, pode o que tu pregou aqui hoje para eles valer lá? Não pode. A tua doutrina, o que tu está ensinando, o que tu mostrou, o que está acontecendo no mundo hoje, tudo que está acontecendo hoje no mundo, hoje, em 2020, você acredita que daqui a 2 anos, a 10 anos, a 20 anos vai acontecer? Não vai. Não tem como os fatos de hoje ocorrerem no futuro. Por quê? Porque são águas passadas. No futuro, serão novas coisas, serão novas tecnologias que irão surgir. E novas palavras, e novas doutrinas, novos ensinamentos. O mundo vem evoluindo. Hoje nós temos celulares, temos televisores, né? É tudo digital. Você acha que 500 anos atrás tinha tudo isso? Não tinha, mas hoje tem. Aí o que se usava antigamente, o que se usava há 500 anos, há 600 anos, há 1000 anos, há 2000 anos atrás, estão se usando hoje? Você vê alguém aqui que anda de túnica, com capa nas costas, com faca na cintura, com espada na cintura? Você vê alguém andar aqui com alforje, com funda de jogar pedra? Você vê alguém andar aqui com um jarro de água na cabeça? Você vê alguém aqui sentado no chão para comer? Não. Você não vê nenhuma cultura da época de Jesus hoje. Por quê? Porque já passou. Agora, os bonitos, os crentes, os evangélicos querem porque querem colocar na cabeça do povo que tudo isso aqui vai acontecer. Não vai acontecer. Já aconteceu. Era para aquela época, porque o livro aqui é antes do ano 70. E esse rapaz que está falando aqui, esse senhor aqui, esse apóstolo, ele não está falando para mim. Nós estamos lendo hoje algo que ele falou para aquele povo. É como os escritores que escrevem seus livros. Quem escreveu um livro hoje aqui, falando sobre a sua vida, sua história, seus ensinamentos, o que falou para alguém, quando for daqui a 10 anos, que alguém lê esse livro, eles podem dizer que esse livro foi escrito hoje, que é para ele? Não é. Não é para ele. Foi fulano que escreveu em 2020. Foi fulano que escreveu há 2 anos atrás, há 20 anos atrás. Os eventos passados não voltam mais. O ano que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil não pode mais voltar para ele descobrir de novo, porque já foi descoberto. Dom Pedro I, no Rio Ipiranga, gritou independência ou morte. Qual foi o ano? Você acha que aquele ano que ele fez aquilo vai acontecer de novo? Não vai. Se não vai acontecer lá, que são livros históricos das escolas, dos alunos, por que você acredita que isso aqui também não é? Por que você acha que isso aqui não é história? É história. É história. Agora, é muito fácil você pegar mentes sem iluminação de Cristo, mentes sem um entendimento, sem um conhecimento, e passar isso aqui para eles, né? Como fazem os bonitos em suas campanhas aí, para arrecadar dinheiro. Campanha de Gideão, campanha no Vale de Gideão, porque Gideão, no Vale de Gideão, com 300 derrotou os midianitas. Midianitas? Você acredita mesmo que Deus iria brincar com o seu povo? Você acredita? Ah, então você não crê na Bíblia? Eu creio na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas nem tudo o que está aqui é para nós. Para nós é a graça de Cristo.
Como Paulo fala em Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque os que foram eleitos por ele, ele fala, não passarão pela morte, não sofrerão a morte, não terão tribulação, mas passaram da morte para a vida. Ou você não crê na Bíblia? Você só quer saber de destruição. O que vocês querem passar para o povo, desgraça. Porque o que vocês revelam nos seus cultos é só desgraça. Só se ouve desgraça nesses cultos. O irmão vai morrer disso, o irmão vai sofrer um atentado, o Senhor revelou que a irmã vai passar por isso, a irmã vai chorar, o irmão não sei o quê, eu sonhei isso, eu sonhei não sei... porque no livro de Joel fala que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E que os jovens terão visões, os velhos sonharão, terão revelações. Mas qual eram os últimos dias que Joel estava falando? Qual era os últimos dias que o profeta falava que o Espírito de Deus viria sobre toda a carne e que os velhos sonharão e que terão visões e falarão novas línguas? Qual eram os últimos dias? São os dias de hoje. Aquele livro ele escreveu há quantos anos atrás? Ali era para Jerusalém. Por isso que vocês estão perdidos. Ficam passando isso para os crentes. E ficam tendo visões. E ficam tendo sonho. Eu sonhei com a cobra, irmão. Que é? Ah, irmão. É porque era a Eva falando para você. Ah, irmão. Eu sonhei com 10 números. Que é? Irmão. É o número da besta. Irmão, eu sonhei com isso. E sonhou, e sonhou, e sonhou. E o Senhor revelou. Revelou o quê? Nada. Hoje Deus vive em nós. Deus ele não precisa estar lhe mostrando sonho. Deus ele não precisa estar revelando nada em visão de homem. Que tudo isso é coisa da carne. Os judeus é que viviam assim. Os sonhos que Paulo fala, o falar em línguas que Paulo fala, as revelações que eles falam aqui, eram para os judeus. Era para os judeus. Os gentios, que somos nós, não tem parte com isso. Paulo fala, os gentios têm a graça de Cristo. Os gentios nascem sem pecado. Os gentios já nascem agraciados, puros, santificados, lavados pelo sangue de Cristo. Você tem que entender isso. Olha o que diz aqui em 2 de João. Vamos ver aqui em 2 de João aqui, o que diz. Do 1 ao 7. Porque, olha só, ele fala o quê? Segunda epístola de João, no capítulo 1, versículo 7. Diz o que aqui, ó. Preste atenção. Porque pelo seu nome sairão nada tomados dos gentios. Nada tomado dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. João falando que nada será tomado dos gentios. Os gentios não têm parte em tribulação. Os gentios não têm parte em condenação. Os gentios, meu amado, eles não têm que passar pelo o que a igreja de Cristo na época dos judeus passou. Por quê? Porque a igreja de Cristo hoje somos nós lavado, regenerado, purificado, justificado pelo sangue de Cristo. Porque toda a tribulação, tudo aquilo que aconteceu naquela época era para os judeus. Eu já mostrei, eu já provei. Se você puder provar para mim que tudo isso aqui é para nós hoje, então fica à vontade. Fica à vontade, porque não tem como provar. Fazem vídeos, mas é defendendo a sua religião. Fazem vídeo debatendo, chamando a gente de falsos profetas, que somos enganadores, e usam a Bíblia. Tá aqui, tá escrito. Mas quem foi que escreveu? Me mostra quem foi que escreveu. Foi Paulo, foi João, foi. Ele estava falando com quem? Não, com quem estava falando? Qual foi o ano que ele escreveu aqui dali? Foi 2005? Foi 2002? Foi o ano passado, 2019? Não. Foi há mais de 2000 anos atrás. Então não é para nós. Não tem como, falei para mim. É história, é fato, aconteceu. São verdades? São. Ó, é que o anticristo, ele vai entrar no templo. Né? Vocês não ouviram falar isso? Que o anticristo vai vir e vai entrar no templo. Todos os crentes estão esperando o anticristo. Onde é que está escrito isso? Bom, eles tiram isso lá do livro de Daniel. Daniel.
Eles tiram isso do livro de Daniel, no capítulo 9. Por quê? Porque Daniel recebe uma revelação do anjo de Deus sobre as 72 semanas que viriam para a destruição do povo de Jerusalém. Se eram 72 semanas, cadê essas 72 semanas? Não, segundo eles, já se passaram 69, só falta uma. Aqui não fala 69, aqui fala 72 semanas, que era para o evento que iria acontecer em Jerusalém. Ele fala aqui, ó, Daniel capítulo 9, versículo 20, ó. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, o meu povo de Israel, olha só, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que é o anjo que eu tinha visto na minha visão ao príncipe, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, porque os judeus eles tinham essa tradição. A tradição judaica só era para eles, tá bom? Você não pode aplicar hoje, que nem fazem jejum de Daniel aí, os falsos malignos aí, enganadores, para enganar o povo. Através desse tal de jejum de Daniel, aí vem um envelope. Aqui não tem envelope, aqui não tem barganha. Aqui não é jejum para adquirir isso ou para adquirir aquilo. Aqui não é jejum de propósito. O jejum de Daniel aqui é porque ele sofreu, ele ficou aflito com a notícia que ia acontecer em Jerusalém no ano 70. Então ele aflito, angustiado, não comeu naqueles dias. E isso tem que ser entendido. Ele me instruiu e falando comigo diz, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Você era povo de Daniel? Responda para mim. Você, professor de teologia, bonito, lindo, cheio de ideias, cheio de doutorado. Você é povo, o povo do Brasil é judeu? O povo do Brasil é de Jerusalém? Eu posso usar as leis de outra nação para hoje? Para mim, não posso. Eu sou brasileiro. O Brasil foi descoberto em 1500. Nessa época aqui, Daniel, eles nem sonhavam se existiria Brasil. Eles nunca saberiam se nós iríamos estar lendo isso aqui. Aí você pega isso aqui, meu amado, sem respeitar a data, a época e para quem foi escrito e joga para o povo de hoje, você é um imbecil mesmo. Me perdoe por isso, mas é a verdade. O teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual era a santa cidade de Daniel? Era a cidade de Fortaleza? Era a cidade de São Paulo? Era a cidade do Rio de Janeiro? Não. Era Jerusalém. Todo mundo sabe. E por que você fica falando que é para hoje? E por que você fica falando que vai acontecer? O que já aconteceu há mais de 5.000 anos atrás. Acorda, rapaz. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Sabe e entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, não era Brasil, atenção, até ao Messias. O príncipe haverá, o Messias, e haverá 7 semanas. Atenção. E 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Olha só. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Quer dizer, depois daquelas semanas, o Messias seria o quê? Morto. Será cortado, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, quem é esse povo do príncipe aqui que o anjo está falando para Daniel? Quem é? Quem é? Qual era o príncipe aqui? Se você for inteligente e procurar e pesquisar nas histórias de Flávio Joséfo, que ele explica sobre a destruição de Jerusalém, você vai entender que esse príncipe aqui
Não é um poder político hoje, não é um poder religioso, não é ninguém, nem papa, nem nada. É o príncipe romano chamado Tito, o filho do imperador Vespasiano, que invadiu Jerusalém, entrou no templo e matou a espada todos os sacerdotes e saqueou o templo. E sentou-se no trono de Deus, como se fosse Deus. Aí vocês dizem que é o anticristo que vai vir no mundo, que vai entrar no santuário de Deus e vai sentar no trono. Se o santuário de Deus hoje somos nós, não tem mais santuário, não tem mais templo em Jerusalém, qual é o tempo que ele vai entrar? Em mim? Ele vai entrar em você? Porque a Bíblia diz que nós somos o santuário de Cristo hoje. Nós somos o templo de Cristo. Ou não sabeis vós que sois santuário de Cristo? Paulo falando. Ou não é? Ou você não é? Não faz sentido. Preste atenção. Olha só. Que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Aqui. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará a aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Eles dizem que Jesus não pode vir ainda porque tem que vir primeiro o anticristo, tem que vir primeiro o assolador, o homem da iniquidade, enquanto João descreve o homem da iniquidade que era Tito, certo? General Tito, filho do imperador Vespasiano, que em 68 iniciou-se a grande tribulação, cercando Jerusalém com seus exércitos, que ele se uniu com as nações, né? Ele se uniu com as nações para destruir Jerusalém. Você não entende, você não compreende, porque você, infelizmente, lê a Bíblia de forma literal. Você não respeita a época, você não respeita século nem tempo. Isso aqui que Daniel está relatando foi antes de Cristo. Foi antes do primeiro século da era cristã. Aqui era muitos anos atrás, antes de Cristo. Se você não respeita isso aqui, eu sinto muito. Mas aqui ele fala bem claro que é para Jerusalém. Nunca foi para nós, tá bom? Era para Jerusalém. Olha só, eles dizem que o anticristo virá, ele fará uma aliança com Israel, uma aliança de paz. Não é com Israel. A aliança de paz que ele fez foi com as nações, que era naquela época, as nações da Pérsia, da Síria, a circunvizinhança ali de Roma. Todos se reuniram com ele para destruir Jerusalém. Entendeu? É isso que você tem que entender. Se você acha que é mentira, então me prova. Qual foi o ano que esse livro aqui foi escrito? Me prova aqui que ele está falando aqui que foi para o Brasil. Me prova aqui dentro que tudo que está falando aqui é para os séculos de hoje. Que tudo que está escrito aqui foi escrito para o povo brasileiro. Me prova. Onde é que está escrito aqui Brasil? Você acha Brasil aqui? Você acha Estados Unidos aqui? França, Alemanha? Não. Você só acha as pessoas, as nações daquela época. Porque todo o evento era para aquela época, era para aquela geração. Mas não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Os crentes futurizam a Bíblia. Essa é a verdade. É o erro de vocês, evangélicos. Ficam futurizando. Entendeu? Ficam futurizando. Se você vê lá em 2 Tessalonicenses, vamos lá, um amado aí bonito num vídeo, até andou relatando sobre essa mensagem aqui, sabe? Mostrando, tentando se justificar. Vamos lá, é o que? 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos lá. No capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Esse livro de Tessalonicenses, você acha que foi escrito em que ano, meu amado? Foi escrito no ano 2010? Foi em 2015? Ah, foi em 2018. Foi? Foi no ano 500? Foi no ano 328? Foi no ano de 1940? Não. Acorda, bonito, inteligente. Esse livro aqui foi escrito antes do ano 70, em meados de 51, 59 ou 68, ou 67.
Essa é a verdade. Mas se você procurar a história, você vai saber em que ano foram escritos esses livros. Muitos professores de teologia dizem que isso foi escrito em 91, em 92, em 95, mas não. Não tem lógica, porque ele aqui anuncia a vinda de Cristo. Não é porque Jesus ainda não veio. Como é que ele não veio? Se João disse que o anticristo já estava. Se para Jesus vir precisa vir um anticristo, João diz aqui. Você viu a primeira epístola de João, que o anticristo já estava no mundo. Ele disse, já está no mundo. Então, por que Jesus não vem ainda? Se já está no mundo o anticristo. Por que ele não vem ainda? Porque ele já veio no ano 70 buscar o seu povo, que não era nós. Todo o evento era para Jerusalém, eu já disse. Ele fala aqui, ó. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, povo de Tessalônica. Ele está falando com você? É com você, bonita aí, que mostrou nos seus vídeos, que provava que isso aqui era para nós. Ele não está falando para você nem para mim. Nós somos brasileiros. Brasileiro, aqui ele não fala com o Brasil, que ninguém nunca nem sabia se ia ter esse Brasil. Ele diz aqui, ora irmãos, eu rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo tivesse já perto. Ele está falando aqui, ele está falando isso aqui para o povo de Tessalônica, certo? Dando a explicação que não estava perto ainda, que ainda ia demorar. E era no ano 70. Isso aqui era antes do ano 70. Entenda isso. Ele não está falando para você. Ele está falando para o povo de Tessalônica. É lá nas meados de Jerusalém. É naquela região. Era naquela geração. Não era nessa. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da iniquidade. Peraí. Aí o bonito disse que Jesus não veio ainda porque o filho da iniquidade ainda não está no mundo. O anticristo ainda não está no mundo. Mas João disse que já está no mundo há muito tempo. E o filho da iniquidade aqui foi Tito. Tito foi quem entrou no templo com uma ira imensa, como uma besta feroz, que João fala em Apocalipse, e matou o sacerdote. Profanou o templo, porque o templo aqui estava de pé. O templo aqui não era nós. O templo aqui era o templo de Jerusalém. Ah, mas é porque vão refazer o terceiro templo. Pode fazer o terceiro, o quarto, o quinto, mil templos. Pode fazer quantos for. Mas Jesus aqui não fala que tem que fazer o terceiro templo. Aqui não fala que tem que ser feito o terceiro templo. Fizeram um em São Paulo, mas não foi Deus que mandou. Ali é ganância de homens. O cão guloso que fez aquele templo ali gastou milhões porque ele sabia que iria ganhar mais milhões ainda do que o que ele gastou. Ali não é para ganhar alma, ali não é templo de Deus. Ali não é coisa de Deus, ali é coisa de gente guloso, de cão ganancioso. Ali é representando o seu luxo, é para a sua ostentação. Porque muitos milionários estão lá dentro, dando dinheiro para ele, entendeu? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará. Olha só, foi o que o general Tito fez. Nas histórias de Flávio José fala isso. Perdão. Foi o que o general Tito fez. Profanou o templo e se assentou no trono como se fosse Deus. Olha só, querendo parecer Deus, entendeu? E os crentes, né, os futuristas, os evangélicos falam que é um poder político, que é um homem poderoso, aí, Illuminati e não sei o que, um presidente, é o Papa, é não sei quem que vai se levantar, é João Paulo II que vai ressuscitar, vai voltar e vai entrar em Jerusalém e vai entrar no templo e vai se assentar no trono. Esse é o homem da iniquidade. Não, meu amado. Infelizmente você não sabe nada. Isso aqui não é para nós. Isso aqui é antes do ano 70 e Paulo não está falando para nós. Essa revelação aqui era sobre os imperadores romanos. Aqui era o general Tito. Pode procurar. Entenda comigo. Não tem como valer hoje isso aqui. É impossível que isso aqui vala para hoje. Porque ele iria saquear o templo. E outra,
Jesus fala bem claro. Jesus fala bem claro em Mateus 24 e Lucas 21, que Jerusalém seria cercada de exércitos. E seriam mortos a fio de espada. Não tem espada hoje. Espada que tem a espada do samurai, do Japão. Exército hoje não usa espadas. Exército usa metralhadora, pistolas, bazuca, canhão, né? Canhão não. Nem canhão tem mais, né? Acabou, né? Canhão. Tem tanques de guerra. Tem tanques, tem aviões, tem helicópteros. Tem bombas, tem dinamite, tem tudo aí. Não tem mais lança, não tem mais flecha, não tem mais espada. Então, se Jesus falou que o fim do mundo, o povo seria morto a fio de espada, então Jesus estava mentindo? Ele então quer dizer que os exércitos hoje vão voltar a usar espada? Não tem como, meu amado. Nem em Jerusalém o exército usa mais espada. É todos bem armados, com as melhores armas que eles até criam, né? As metralhadoras deles, entendeu? Isso não pode ser feito como algo para hoje. É por isso que eu não tenho como... é por isso que você, na verdade, não tem como me provar nada. Você pode morrer doido. Pode mostrar que tá aqui na Bíblia, irmão. Tá aqui. Jesus está falando, tá aqui, ó. Vai acontecer. Não vai acontecer. Não tem como provar. Você não tem. Se você provar para mim aqui, que tem a Santa Ceia, que Jesus mandou todos nos futuros anos que viriam participar de Santa Ceia com um pedacinho de pão e um copinho de suco de uva que você compra no mercantil, eu rasgo essa Bíblia aqui. Prova para mim que tem Santa Ceia aqui. Prova para mim aqui que o dízimo é para todo mundo. Que Jesus mandou dar dízimo. Prova para mim, prova. Prova para mim que a grande tribulação, que o diabo, o Satanás, que o inferno, que o Apocalipse é para hoje. Prova. Se você conseguir achar aqui uma mensagem dizendo o Apocalipse irá acontecer nos séculos que virão com todos os povos nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Prova para mim. Não. Você nunca vai provar. Você nunca vai provar. Você nunca vai conseguir provar o que você fala, porque não existe. Você pode enganar quem quiser, mas os eleitos de Cristo, os iluminados da graça de Cristo, você não engana. De maneira nenhuma. Não tem mais tempo. Os crentes futurizam a Bíblia, né? Quem é o santuário de Deus hoje? Somos nós. Nós somos o santuário de Deus hoje. Nós. Tem muitos crentes falando aí. Tem muitos crentes que falam o que não entendem, não respeitam a Bíblia. Dizem que Jesus está voltando. Meu amado, Jesus disse que em breve voltará. Está escrito aqui? Tá. Eis que eu estou à porta. Tá à porta? Tá. Que porta? Ele falou porta por quê? Porque as cidades antigamente eram muradas e tinham portas para a pessoa entrar. Você não vê cidade hoje com muro nem com porta. E primeiro, quando ele falou aqui dali, foi antes do ano 70. Antes do ano 70, ele falou para o povo de Jerusalém. Ele mandou os discípulos irem ao povo de Jerusalém. Entendeu? O único apóstolo que, presta atenção, que recebeu a mensagem para os gentios foi Paulo, lá no terceiro céu. E outra, lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala que recebeu do Senhor, porque eu recebi do Senhor, o que foi que Paulo recebeu do Senhor? Responda para mim. Lá naquele evento da Páscoa, que Jesus se reúne com os discípulos antes da sua morte, antes dele ser preso, porque a partir dali ele seria preso para ser chicoteado e crucificado, Paulo fazia parte dos 12 ali? Responda para mim. Não. Paulo era fariseu. E era um fariseu nato. Ele obedecia todo o regime da lei. Viu? Ele recebia as ordens dos sumos sacerdotes para perseguir os cristãos, os que seguiam Cristo. Ele aprisionava, ele chicoteava, ele matava, entendeu? Ele era um judeu nato, um fariseu mesmo. E ele não fazia parte dos discípulos. Então como é que ele recebeu? Como é que ele diz que recebeu? E você quer provar isso? Como? Ali ele estava falando para o povo de Corinto. Quando ele falava ali que era indignamente, porque só podia participar daquela festa de Cristo, quem era judeu. Quem não fosse judeu, que nem você que não é judeu, né? Você não é judeu,
E você fica participando, você fica falando, você fica dizendo que tem que fazer. Ai, porque tem que participar da Santa Ceia. Ai, porque você tem que participar, porque foi determinado e não sei o quê. Mas eu te pergunto, você é judeu? Você é de Jerusalém? Você é de Israel? Não é. Você não é judeu, você não é de Israel. Êxodo, capítulo 12. Êxodo, leia. Fala assim, ó. Olha só. Êxodo, capítulo 12, versículo 43. Leia aí na sua Bíblia, ó. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Aí tem mais. A Páscoa era 7 dias. Não é que nem vocês fazem aí de 15 em 15 dias, uma vezinha, um momentozinho, levantando esse pãozinho, esse copozinho de suco, é o corpo do Senhor, é o sangue de Cristo. A Bíblia diz o que? O apóstolo Paulo fala que o corpo de Cristo é quem? É um pedaço de pão? Não. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Ó, Êxodo, capítulo 12, versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Tá bem claro para você? Já naquela época de Moisés, na lei de Moisés está escrito: nenhum filho do estrangeiro, quer dizer, nenhum gentil pode comer a Páscoa. O que a Igreja Católica fez? Adotou a Páscoa como Santa Ceia, por causa da ceia de Cristo. Mas ali quando Jesus levantou aquele pão e aquele cálice, está bem claro lá que diz que ele já tinha ceado. Semelhante modo, após ter ceado, o que é ceado? Após ter jantado. Ele tinha jantado, ele tinha terminado de jantar e fez uma representação para os discípulos. Entenda que não é para nós, não vale para nós. Ele estava ali com os discípulos. Você estava lá no dia? Você estava lá com Jesus naquela noite? Tinha um brasileiro lá naquela época? Não, só tinha judeu. Era só os discípulos. Então, a festa judaica, a Páscoa dos judeus, nunca foi para outra pessoa, nunca foi para outra nação nenhuma. A Igreja Católica que se apropriou, que colocou na sua doutrina. E os evangélicos bonitos também adotaram. E vem enganando o povo até hoje. Mas está na Bíblia. Prova para mim aqui. Prova. Se você provar para mim que tem uma parte aqui, alguma mensagem aqui dizendo que a Páscoa dos judeus, que se chama Santa Ceia de vocês, é para todo mundo, eu rasgo essa Bíblia. Não tem como, meu amado. A data, o tempo aqui, é muitos anos. Há mais de 5.000 anos atrás. Há muito tempo. Como é que você quer que Abraão, que levou o seu filho Isaac lá para aquele monte Moriá para sacrificá-lo, não sacrificou. Ele sacrificou o cordeiro. Aí você quer que hoje você pegue seu Isaac e sacrifique em altar de igreja, de crente? De cão guloso? Não pode. Não tem como, meu amado. Isso é ignorância. É falta de conhecimento. Meu amado, o que é o anticristo? O que é o anticristo para você? A palavra antes significa o quê? É algo que é anti, é algo que é contra. É o que é contra, é o que se opõe. A palavra anti significa o que é contra. Ó, tem o antiterrorista. Não tem um antiterrorista nos Estados Unidos, na Europa? Tem o antiterrorista. O que é antiterrorista? É aquele que é contra o terrorista. Então é antiterrorista. Tem o anticoncepcional, que a mulher não engravida, que é anti a gravidez, que é contra a gravidez. E tem o antibiótico, que é contra as doenças. É algo que é antidoença, é contra a doença. Não é um, são muitos anticristos. E a palavra anticristo é a mesma coisa. Quer dizer o quê? Que é contra Cristo. Todos que são contra Cristo. Hoje está cheio de anticristo. Entendeu? Todos os que vivem a lei de Moisés e o judaísmo são anticristos. Não tem mais lei. Acabou a lei por Cristo. Se Cristo aboliu a lei na cruz e você vive praticando a lei, você é o quê então? Você é um anticristo. Jesus Cristo não mandou viver a lei pro resto da vida. Não, vivemos na graça. E na graça não tem lei. A lei era o que? Dízimos, oferta, sacrifício, campanha, batismo nas águas, Páscoa, que se chama de Santa Ceia hoje. Tem altar, né? Arca da Aliança, Templo de Salomão, tudo isso é cor da lei. Então, se você vive tudo isso, você é o quê? É um anticristo.
Ok? Muitos evangélicos são anticristos. Existe até hoje o arco de Tito lá em Roma, representando como príncipe, certo? Se você for lá, você vai ver. Que foi o que entrou no templo do Senhor, na época em Jerusalém, como uma besta feroz. Os evangélicos vivem esperando acontecer o Armagedon. O anticristo, o filho da iniquidade, o Apocalipse. Mas você vai ver em Apocalipse capítulo 1, João falando. Como eu já mostrei, eu mostro de novo. João, Apocalipse de João era para mim, era para você? Vamos ver se era. Se você achar que João, o anjo de Deus mandando João escrever o Apocalipse para o Brasil, para São Paulo, para os Estados Unidos, então, meu amado, eu rasgo isso aqui e boto no mato. Tá bom? Eu jogo no lixo, tá? Vamos ver se tem. Ó, eu, João, ele falando, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Ele está falando com quem aqui? Aqui é o ano 68, antes do ano 70. Ele tem essa visão na ilha de Pátimo. Ele está falando comigo, com você? Não. Ele está falando com o povo de Jerusalém, com os irmãos dele, que estavam sofrendo a tribulação. Ou não era? Era. Entendeu? E no reino e na paciência de Jesus Cristo, que estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus. Entendeu? E vou adiantar mais, que já estamos terminando, tá bom? Eu sou o Alfa, que dizia, eu sou o Alfa, o anjo falando para ele. E o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro. Ele falou, o anjo, ó, o que você está vendo, João, aí, escreve num livro. E ele vai mandar João enviar. Vamos lá. E envia as 7 igrejas que estão na América. Né? Tá aí na tua Bíblia? Tá aí dizendo que era para ele enviar o livro que ele escreveu de Apocalipse aqui, que tem na tua Bíblia, em toda a Bíblia, para a América, para a Europa. Tá dizendo aqui, envia para os Estados Unidos. Não, envia para o Brasil. Pronto, tá aí. Tem escrito aí? Que ele mandou enviar para o Brasil? Não tem, né? Que coisa, que pena. Poxa vida. Para a Ásia. A Ásia menor daquela época. Que estavam sofrendo aquela tribulação. Quer mais prova do que isso? Hã? Quer mais prova do que isso? Você viu aqui. João escreveu o Apocalipse entre os anos 68, 69 até o ano 70 na ilha chamada Pátimo, para as igrejas da Ásia. João escreveu para a igreja da Ásia. O Apocalipse nunca foi escrito para nós. Nunca foi. O sistema religioso não aceita o que Cristo fez naquela cruz. Por isso que Paulo lá em Filipenses, no capítulo 3, 18 ao 19, fala que infelizmente são inimigos da cruz de Cristo. É o que os evangélicos são. São inimigos do evento do que Jesus fez na cruz. Entendeu? Entenda que nós somos gentios. Não existe condenação para nós. A condenação, o juízo era para os judeus. Romanos 8 fala que nós somos o quê? Não somos condenados. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque Cristo já nos resgatou da lei, do espírito da morte e da vida, que era a lei de Moisés. Que nem para nós era. Não era para nós, era só para os judeus. Nós somos gentios, não tem lei para nós. Entendeu? Que em Lucas 21 ele fala a respeito da grande tribulação para Jerusalém. Meu amado em Cristo Jesus, eu quero só terminar falando para você. Pare de ser enganado. Todos esses evangélicos, esses líderes religiosos, do sistema religioso que não apoiam nós, que nos odeiam, que nos criticam, que vêm fazer vídeo mostrando na Bíblia, mostrando aqui dentro da Bíblia, para você que nós estamos errados, eles não conseguem provar. Eu provo para você que aqui dentro da Bíblia, o que está escrito aqui não é para nós. Os profetas, os patriarcas, as histórias de Gideão, de Josué, de Elias, o que aconteceu lá naqueles anos, o que Jesus de Nazaré fez em Jerusalém, em Israel, não é para nós. Nunca foi para nós. Eu provo por causa da época, por causa do tempo, do ano e para quem Jesus falava. Para quem eram feitas aquelas leis. A lei de Moisés foi feita para o povo de Israel, para Jerusalém. Nunca foi para nós. Eu não sou judeu. Você não é judeu. Por que queres viver como judeu? Hã? Por quê? Por que queres viver de obras mortas? As obras da lei são obras mortas. Agora, você pegar a Bíblia, né?
A Bíblia é católica, porque a tua Bíblia aí é católica. Toda essa Bíblia aqui é católica. A Bíblia judaica ortodoxa está lá em Jerusalém, está lá nos judeus, você não tem ela. Os judeus foi quem escreveram a Bíblia. E os católicos, os padres católicos, primeiro o padre Jerônimo, depois Martim Lutero, depois João Ferreira de Almeida e tantos outros reescreveram. Mas todos padres católicos. Nenhum evangélico escreveu Bíblia. O evangélico copia da católica. A Bíblia que você tem é uma cópia da Igreja Católica, que adota também os mesmos costumes e leis católicos. Tá bom? Não tem como negar, tem? Você pode me provar que não? Não tem como. Eu provo para você que conforme o tempo, a época e a data, e para quem foi escrito o que está na Bíblia, não é para mim nem para você. O que é para mim e para você é a graça de Cristo. Somos regenerados, somos salvos, somos livres de toda a condenação pelo sangue de Cristo na cruz. Que ele aboliu a lei e falou que pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2 fala: não por lei, para que ninguém se glorie, não por obras, nem por lei de Moisés, mas pela graça de Cristo. Porque a lei de Moisés, as obras da lei, não justifica ninguém. O homem, nós, somos justificados pela graça de Cristo. Tá bom? Se você não acredita, eu sinto muito. Mas graça e paz a todos e eu agradeço pela oportunidade. Fiquem com Deus.